Nesse momento, o Alexandre de Moraes está justificando o seu voto no julgamento do Bolsonaro. E aí, ó, eu só vou mostrar informativo, porque muitas vezes eu não vejo as coisas na mídia tradicional. O ministro Fux, ele interrompeu num momento o Alexandre de Moraes para deixar clara a sua posição, que estava sendo tudo muito generalizado e o Fux não gostou. Dá uma olhada nesse vídeo aí. As preliminares de existência de document dump, nulidade do processo pela instauração do inquérito 4874, cerceamento de defesa em virtude do overcharging, inépcia da inicial e ausência de justa causa também já foram analisadas e afastadas igualmente por unanimidade por essa corte no momento do recebimento da denúncia e não houve nenhum fato superveniente que pudesse trazer a juízo uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem. Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei que vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da primeira turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa por maioria de votos, vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Bolsonaro, de novo o Fux interrompeu e dessa vez ele entrou ali em conflito de debate com o Dino e com o Moraes. Não foi só com o Moraes, não. Olha aí. Obrigado. Obrigado, ministro Flávio. E era exatamente isso que estava ocorrendo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. O que chama a atenção é que Alexandre de Moraes está tentando condenar Bolsonaro por Bolsonaro ter criticado o Alexandre de Moraes em vários momentos, e o Alexandre de Moraes interpretou essas críticas como se fosse um atentado à abolição do Estado Democrático de Direito. A mensagem que esse julgamento está passando hoje é muito clara. Qualquer crítica, qualquer descontentamento com o STF, com Alexandre de Moraes, passa a ser um crime absurdo com penas de 40 anos no Brasil. É isso que está sendo feito hoje. Esse julgamento, que não pode nem ser chamado de julgamento, tem um objetivo. Qualquer crítica ao STF, ao Alexandre de Moraes, é um crime. Inclusive, o próprio Alexandre de Moraes fala que Bolsonaro falou que não ia mais acatar ordens minhas, então isso é um crime. Você percebe que não há uma ação em lugar nenhuma no voto do Alexandre de Moraes, mas a criminalização da fala. De acordo com Moraes, Bolsonaro começou a arquitetar o golpe em 2021 durante uma live onde ele apresenta um inquérito que estava investigando um hacker que entrou no sistema eleitoral nas eleições de 2018. Preste atenção nisso. Ele apresentou uma investigação e o Alexandre de Moraes está dizendo que isso foi o início do golpe.
Tudo que foi falado até agora contra o Bolsonaro é falas do Bolsonaro. Reunião com embaixadores de outros países, aquela reunião ministerial que todo mundo achou que ia derrubar Bolsonaro, onde ele estava literalmente preocupado com a nossa democracia, virou contra ele. Então, são só falas. Não há um ato, não há uma ordem direta, vá lá e invada o tal lugar. Não há. São as críticas ao Alexandre de Moraes. E por que essas críticas estavam acontecendo? Porque Alexandre de Moraes e o STF estavam fazendo busca e apreensão na casa de deputados, de comediantes, de cantores, por não aceitarem a ditadura da toga. Bom, eu tô aqui nesse momento, tá ao vivo agora, tô assistindo, não sei nem o que ele tá falando agora. A rodoviária federal está subordinada. Aqui a cronologia, ela mostra o absurdo total e o desespero desse grupo, dessa organização criminosa. A partir de inúmeras conversas que estão documentadas nos autos, reuniões e troca de informações, sob a coordenação e determinação de Anderson Torres, Marília Ferreira de Alencar solicitou a Fernando de Souza Oliveira, solicitou boletins de inteligência, a feitura de boletins de inteligência, num primeiro momento, onde cada candidato havia tido mais de 75% dos votos nos determinado município. Presta atenção. Pediram uma averiguação de lugares onde pessoas tiveram muitos votos para ver se realmente isso condiz com a realidade, virou crime. Eu botei numa parte aleatória agora, tá? E tá ao vivo, eu ponho no mudo. Esses boletins tá ao vivo. já foram feitos. Pediram uma averiguação, uma certeza de que a votação foi transparência, virou crime. Alexandre de Moraes está criminalizando isso. Determinou ou alterou a sua programação e alterou o seu Bom, o que nós estamos vendo, gente, é o enterro da justiça brasileira, o último prego no caixão. Tá mais do que claro que o Alexandre de Moraes vai pedir pena máxima de 40 anos. Agora vem a questão, como que nós vamos reagir a isso? Porque é algo tão absurdo, é algo tão surreal, não vou mentir para vocês. Nós, da oposição, a gente tá assim, cara, o que se pode fazer em uma ditadura quando o ditador prende qualquer um que o critica? Qualquer ação isolada, se for de um deputado ou de outro, vira alvo e vai preso. O que nos resta fazer no Brasil desse jeito? Fala-se em paralisação total. Eu acho que não é uma ideia a ser descartada. Paralisação total. Não tem como continuar vivendo no Brasil desse jeito. Olha o que o povo do Nepal fez. Tentaram bloquear as redes sociais lá, o povo do Nepal parou o país. Não estou fazendo para a gente fazer igual o Nepal, não, porque também acho que eles exageraram. 19 pessoas morreram, ninguém quer isso. Mas é impossível continuar vivendo num país onde criticar a autoridade virou crime. Pelo amor de Deus. Bom, passo, anistia já, são 2 passos que eu vejo aqui. Anistia já, nós temos que continuar pressionando pela anistia. E 2, CPMI da Vaza Toga. Uma CPMI real, verdadeira, para investigar o que aconteceu em 2022, depois das denúncias e provas apresentadas por várias pessoas, inclusive Tagliaferro. Agora, não sei o que eu faço, cara. Eu fico vendo os comentários. Vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que fazer alguma coisa. Cara, a gente está tentando fazer tudo. Ninguém dorme. Eu nem tenho unha mais na minha mão, que eu já ruí minha unha, até a carne aqui, ó.